Bom dia a todos. Vamos estar iniciando mais um culto com uma oração. Vocês possam estar abaixando suas cabeças para a gente ter um momento para falar com o Senhor, né? Senhor Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado por mais um domingo, Senhor Pai, que possamos estar presentes aqui e adorar o Teu nome, Senhor Pai. Que você possa estar vendo o coração de cada uma das pessoas aqui, Senhor Pai. E a entrega que eles estão fazendo a Ti, Senhor Pai, nesse momento de adoração a Ti, Senhor Pai. Que você possa estar cuidando ainda das pessoas que estão vindo para cá, que o Senhor traga lá segurança, Senhor Pai, e que o Senhor dê paz, que o Senhor dê para as pessoas que estão aqui, Senhor Pai, a mensagem que o Senhor quer para cada uma das pessoas aqui também, Senhor. Já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. A primeira música que vamos estar cantando aqui é a música Vim para Adorar-te, que é mais um convite para esse momento de adoração, mais uma manhã de adoração a Ele. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
A próxima música que vamos estar cantando aqui é uma música em espanhol que se chama La Única Razón. Ela diz que a única razão da nossa adoração é o Senhor. A única verdade, a única luz, a única salvação é somente a Ele. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. A próxima música que vamos estar cantando aqui é a música chamada Eu Te Quero. E antes disso, gostaria de estar apresentando os visitantes de hoje. Paola. A Paola Panazosa. Temos também aqui a presença do pastor da Igreja Metodista de Sorocaba, que é o pastor Daniel. Aí. E a Sayuri, que é filha do pastor, está lá atrás. Que vocês sejam muito bem-vindos para a nossa igreja. E gostaria que a Gilza pudesse fazer uma oração por eles. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada, Pai, por esse culto, obrigada por esse momento tão especial, onde recebemos, Senhor, os nossos visitantes. Nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor venha os abençoar. Abençoe o pastor Daniel, abençoe Sayuri também. Obrigada, Deus, pela vinda deles aqui. Mesmo, Senhor, que foi com o propósito de festejar o casamento,
e estar aqui hoje no culto com a gente. Pai, nós nos alegramos por estarmos juntos como igreja. Também pedimos pela vida da Paula, que o Senhor esteja com ela, abençoando sua casa, sua família, que ela leve bênção, Senhor, para sua casa, ao retornar, Senhor Deus. Pedimos as suas bênçãos, Senhor, sobre nós durante esse culto até o término, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Então, dando continuidade, vamos estar cantando a música Eu Te Quero, onde é um momento para declararmos o quanto nós queremos ao Senhor em nossas vidas, que o Senhor é a porção da nossa herança, é o nosso bem maior, é praticamente o nosso tesouro. Vamos estar declarando a Deus isso. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 És tu, Jesus. Vamos estar agora entrando no momento de oferta. A Gasofilas, ele está aqui na frente. E vamos estar cantando agora a música Obrigado, Jesus. E durante a música, que se você tiver um sentimento de ofertar ao Senhor, que você possa estar vindo aqui na frente.
da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Gostaria de chamar o pastor, então, para estar fazendo a oração, agradecimento das ofertas, já pela pregação também do Caio. Oramos. Senhor, nós te damos graça pela vida, graça pelo teu amor, graça, Senhor, pela tua misericórdia. Queremos dar graça porque o Senhor tem nos sustentado em todo o tempo, Pai. Obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa igreja. E agora, Deus, queremos agradecer todas as ofertas, dízimo. Queremos consagrar a Ti, para que tudo isso, Deus, seja usado pela Tua igreja de uma forma onde o Teu nome seja glorificado. Que possamos, como igreja, honrar. Isso nos dê sabedoria, para que possamos usar, para que vidas, pessoas possam, Deus, estar sendo alcançadas, que possam estar sendo abençoadas por tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa igreja. Que o Senhor venha estar com as pessoas que trabalham, Deus, para oferecer para Ti. Que o Senhor me derrame da Tua graça, da Tua porção, para que elas possam, Deus, com alegria, continuar sempre, Deus, nessa caminhada e poder estar honrando o Teu nome através daquilo que ela tem colocado na Tua presença. Ser com aqueles que estão desempregados, ser com aqueles que estão passando por dificuldade também. Que o Senhor realmente venha estar socorrendo a vida de cada uma delas, para que elas possam, assim também, Deus, poder estar sempre, Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor tem colocado no coração de cada um de nós. Te pedimos e te damos graça por tudo, e queremos já, Deus, colocar a vida do Assarre também. Pedimos por Tua presença e o Teu Espírito Santo esteja conduzindo ele na mensagem também. Deus, que possamos nos alegrarmos, Senhor Pai, pela exortação de hoje, através, Senhor, daquilo que o Senhor já colocou no coração dele. E também, Deus, ser com cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, com um coração aberto, um coração feliz
e desejoso de ouvir a tua mensagem nessa manhã. Que o nosso coração seja um coração fértil, um coração aquebrantado, que possamos aprender e praticar na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos fazer a leitura no texto de Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. É a quarta mensagem que eu venho compartilhar, baseando-se no texto de Efésios, capítulo 1. Essa primeira divisão que está a carta, nesse capítulo. E eu gostaria, assim, de poder estar pincelando rapidamente o que a gente já estudou no passado próximo, né, para que a gente não fique sem entender aquilo que as Escrituras querem falar para nós, aquilo que Paulo tinha como intenção de comunicar aos Efésios naquela época, e também aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nos dias de hoje. Eu não vou ficar perdendo tempo nas questões introdutórias da carta, mas eu gostaria de falar sobre alguns pontos principais que o apóstolo cita nesse trecho da Bíblia, né? Ele começa dizendo, a partir do versículo 4, que Deus nos escolheu desde antes da criação do mundo. Eu lembro que eu sempre pensava que Deus me conhecia no ventre da minha mãe, porque Salmo 139 Davi fala que Deus nos conhece, né, desde antes da gente antes da gente nascer, quando estamos no embrião, quando estamos no ventre da nossa mãe, é Deus que nos desenhou, foi Deus que nos fez. Então eu sempre tinha o pensamento de que Deus me conhecia quando eu era uma semente, entre aspas, é claro. E quando eu me deparei com esse texto, eu falei, nossa, desde antes da criação, Deus já conhece a minha história.
E Deus conhece a história de cada um de vocês, mesmo antes da criação, antes desse planeta, deste mundo existir, antes de que a matéria viesse a existir, Deus já conhecia cada um de vocês, e Deus também já havia predestinado a cada um de nós para a salvação. É interessante pensar que nós somos Igreja Metodista Livre, mais uma vez eu vou falar isso. Nós não temos como doutrina crer na predestinação, crer na questão de que nós somos escolhidos, nós somos salvos porque somos escolhidos, mas nós não podemos negar que a predestinação, a doutrina da predestinação, ela não é bíblica. Sim, ela é bíblica. Paulo fala isso em vários textos da Bíblia, em várias cartas Paulo coloca. No entanto, nós precisamos entender que acima de doutrinas que foram criadas por homens, acima dela está a doutrina bíblica, aquilo que está na palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível, que não falha, mas ela é a nossa verdade. Então, desde antes de todas as coisas, Deus conhece a nossa história. Mas por que Deus nos escolheu? Por que Deus nos predestinou? Paulo está dizendo para sermos santos e irrepreensíveis. Nós pensamos que santo é aquele que já morreu, como por exemplo o próprio apóstolo Paulo. Nós temos, por questões culturais, chamar ele de São Paulo, chamar Pedro de São Pedro e assim por diante, porque pensamos que santo é aquele que já morreu e que operou maravilhas neste mundo. Mas biblicamente nós sabemos que santidade, você não precisa morrer e fazer grandes coisas, mas santidade é você crer na palavra, você crer em Jesus e você se deixar ser purificado por Ele e ser separado deste mundo, para você viver uma vida exclusivamente para Deus, não se misturando, não fazendo as mesmas coisas que as pessoas aqui neste mundo fazem, mas nós vivermos uma vida diferente, baseado na palavra de Deus. E ser irrepreensível significa ter uma vida sem mancha. Paulo não está dizendo que nós deixaremos de pecar quando nós conhecermos a graça, quando nós conhecermos a Cristo. Nós vamos continuar pecando, mas a diferença é que nós podemos ser lavados, podemos ser regenerados pelo sangue de Jesus. Nós podemos ser purificados dos nossos pecados. E quando nós conhecemos a Cristo, a nossa vida passa a ser diferente. E nós não vamos nos amoldar nos padrões deste mundo. E isso é ter um caráter irrepreensível. Isso é viver em repreensão, onde não há motivos para que alguém venha repreender a sua conduta, o seu comportamento. Também no versículo 5 está dizendo que em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. É interessante porque a Bíblia não fala que nós somos filhos de Deus por natureza. O único que é filho de Deus por natureza é Jesus, que ele nasceu do Espírito, ele foi gerado pelo Espírito. Nós, por natureza, somos filhos dos nossos pais, nossa mãe, nosso pai que nos gerou. No entanto, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós cremos nele como nosso Senhor, entregamos a nossa vida a Ele, nós somos adotados por Deus espiritualmente. Não é uma coisa natural, não é um processo carnal, mas é no Espírito. Nós passamos a nos tornar filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. E lembrando que a adoção é graça. A adoção não é porque nós fizemos algo de bonito, algo de legal que Deus viu em nós, mas é pela graça que nós somos chamados de filhos de Deus. No versículo 7 está dizendo que nele nós temos a redenção e o perdão pelos nossos pecados por meio do sangue de Jesus, que nós somos perdoados pelo nosso pecado, nós podemos ser lavados e temos a oportunidade de viver uma vida diferente, que é os padrões deste mundo. E também falamos a questão de que Deus derrama a sabedoria dele sobre nossas vidas. Deus revela alguns mistérios na vida de seus filhos. O maior mistério revelado, que está escrito no versículo 7, no 8, no 9 e no 10, o maior mistério revelado por Deus é o Evangelho, é a mensagem que nos traz a salvação.
São as boas novas de que Jesus está acessível, a salvação está acessível a nós que somos pecadores, que estamos destinados à ira de Deus. Esse é o maior mistério que Deus revelou na sua palavra, por meio de Jesus Cristo. No entanto, tem certas coisas que Deus também revela. E uma coisa que é interessante pontuar é que quando se trata de mistérios, que Paulo está citando aqui, neste trecho da carta, fala dos mistérios e fala de revelação, Paulo intencionalmente usa o termo mistério para combater o misticismo do primeiro século. Naquela época, era muito forte a influência do gnosticismo, que criam no Deus falho. Eles criam em Deus, que havia criado todas as coisas, mas devido ao sofrimento e às circunstâncias ruins deste mundo, o gnosticismo cria que Deus era falho por causa do sofrimento. Se Deus é perfeito, por que as pessoas sofrem? Se Deus é perfeito, por que existem guerras? Por que existem doenças? Então essa era a ideia daquele povo naquela época. E também se praticava muito as feitiçarias, misticismos, coisas que está ligado ao oculto. Mas quando Paulo fala de mistério, ele está se referindo às coisas que foram reveladas por Deus. Aquilo que Deus não deixou no escuro para nós, mas Ele nos revelou por meio da sua palavra. Então era interessante que a intenção de Paulo era justamente falar, não somente com a igreja, mas era falar com o público geral daquela época que praticava essas coisas. Então falava assim, bom, vocês vão praticar o mistério, então eu vou mostrar o que é o mistério de Deus, o que são as revelações dadas por Deus que não está oculto, mas foram reveladas por meio de Jesus Cristo. E falamos também na questão da sabedoria que Ele nos derrama. Essa revelação desses mistérios também está ligado à compreensão das Escrituras, porque por nós mesmos, se a gente lê este livro aqui, nós não vamos entender nada. Nós pela carne, nós pelo nosso entendimento, pela nossa inteligência, aquilo que chamam de sabedoria humana não é capaz de entender aquilo que são as coisas do Espírito. E nós recebemos essa revelação por Deus, por meio de Jesus Cristo. Falamos também que está escrito no versículo 10, fala sobre que Deus revelou o mistério da sua vontade, que é fazer convergir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Eu não vou me alongar nisso, senão eu vou ficar meia hora falando, mas basicamente, a grosso modo, é que Deus estabeleceu o tempo certo para cada coisa. Tem certas coisas que Deus permite que as circunstâncias aconteçam, porque existe a questão de Deus estabelecer todas as coisas, mas também Deus não nos fez como robôs, onde eu vou determinar tudo e vocês viverão tudo debaixo das minhas asas, mas Deus permite que nós façamos escolhas. Existe a responsabilidade humana. Por exemplo, você escolher se você vai ser médico, vai ser engenheiro, se você vai ser advogado, se você vai ser pedreiro, se você vai ser mecânico, se você vai ser encanador. Enfim, existe a questão onde nós fazemos as nossas escolhas. E Deus permite que essas coisas aconteçam, mas Deus dá limite em todas as coisas. Então Deus marcou um evento específico, num tempo específico e num espaço específico. É interessante que todas essas ideias descritas nesse trecho, elas se complementam, elas não são ideias isoladas uma das outras, mas Deus determinou cada coisa no seu tempo, no seu espaço, em relação à nossa vida. Você não nasceu por acaso aqui no Paraguai ou em Ponta Porã, no ano de 1900 e bolinha, no ano de 2000 e pouco, por acaso. Você nasceu nesta era, neste lugar, porque Deus tinha um propósito na sua vida aqui e neste tempo. Por isso a palavra fala que nós fomos predestinados por Ele, para sermos santos e irrepreensíveis. Então voltamos no começo. E é interessante, a plenitude dos tempos fala que haverá um tempo onde se consumará todas as coisas. É muito falado, talvez você já tenha ouvido em algum lugar, que um dia este mundo vai acabar. E de fato este mundo vai acabar. E quando será isso? Quando Jesus voltar. E quando Jesus vai voltar? Eu não sei. Pode voltar semana que vem, Ele pode voltar mês que vem, Ele pode voltar ano que vem, Ele pode voltar daqui a 1000 anos, nós não sabemos.
Esse é um dos mistérios que Deus não revelou para nós, então nós precisamos perseverar nessa caminhada. O problema é que crer se Jesus vai voltar semana que vem, ano que vem, ou se ele vai voltar na decorrência de alguns fatos que Deus estabeleceu, é muito profundo falar nisso, envolve questões de estudo dos fins dos tempos, que não é o meu objetivo hoje. Mas Deus determinou um tempo onde a história vai se completar, a dispensação, a administração do mundo está nas mãos de Deus. E Deus entregará esse reinado nas mãos de seu Filho Jesus e fará convergir todas as coisas. Nós estaremos diante do Filho, o mundo todo se prostrará. E a palavra diz que quando Jesus voltar, toda a língua confessará que Ele é o Senhor e todo joelho se dobrará diante dEle. Então todas as coisas convergirão, estarão unidos, unificados em Cristo no fim dos tempos e para a eternidade. E hoje eu gostaria de entrar a partir do versículo 11, e se Deus permitir com o tempo, vou falar até o versículo 14, para a gente poder encerrar o trecho dessa carta no capítulo 1 de Efésios. Mas o versículo 11 e o 12, o apóstolo Paulo está dizendo: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Paulo está falando sobre os judeus, nesse trecho da carta especificamente. Primeiro, Paulo está falando de todos. E depois ele está falando que nós, os gentios, todo aquele que não é judeu, todo o mundo, toda a humanidade, tem acessível a graça de Deus, tem acessível a salvação por meio de Jesus Cristo. E aqui especificamente Paulo está falando sobre os judeus, que primeiramente os judeus foram predestinados a ser o povo de Deus. Infelizmente o povo judeu recusou a Jesus como Messias, como Filho de Deus. Então Paulo está dizendo aqui que primeiro eles foram predestinados conforme o plano de Deus. Se nós lermos o Velho Testamento, em vários lugares Deus está falando ao seu povo: eu libertarei vocês, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E o Velho Testamento ele é baseado nessa aliança que Deus fez com o povo no Antigo Testamento. Nós viemos depois. A salvação não estava acessível aos outros povos, mas graças a Deus, graças à misericórdia dele, por meio de Jesus Cristo, nós temos acessível a salvação, a graça de Deus. Então Paulo fala dos judeus, eu não vou ficar batendo nesse ponto aqui, mas eu gostaria de falar mais sobre o versículo 13 e o 14, que diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Primeira coisa, está falando em vocês ouviram e creram. O evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem de Jesus, ela está acessível para todos. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que não basta você ouvir, você precisa crer. Nós precisamos crer na mensagem da cruz. Nós precisamos crer que Jesus veio ao mundo como homem, que Ele viveu como homem, Ele padeceu como homem, e Ele morreu como homem. Mas Jesus não era um mero ser humano. Jesus era 100% homem e era 100% Deus. Existia a natureza divina dentro da pessoa de Jesus Cristo. E Ele não está morto, Ele ressuscitou e Ele foi elevado aos céus, e hoje Ele está ao lado direito de Deus Pai. Então, nós precisamos crer nessas verdades. Pelo que eu conheço aqui, todos já creram, todos já receberam Jesus no seu coração, e glória a Deus por isso. Mas nós não precisamos crer somente nesse pedaço da Bíblia, mas nós precisamos crer em toda a Escritura, em tudo aquilo que Deus fala para nós, em tudo aquilo que Deus nos ordena, todas as promessas que carregam a palavra de Deus, nós precisamos crer. Romanos 10, 14 fala: como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
Precisamos falar desse amor para as pessoas. Precisamos compartilhar daquilo que Jesus fez na nossa vida para este mundo. O mundo está necessitado em ouvir essa mensagem de reconciliação que Deus tem para nós. Ouvir essa mensagem que Deus está pronto para nos adotar como filhos. Ouvir a mensagem que nós temos perdão dos nossos pecados por meio do sangue dele que foi derramado na cruz. E todos precisam crer em Jesus. Está dizendo que quando nós cremos, nós fomos selados, nós fomos marcados pelo Espírito Santo. E a palavra selo é uma coisa muito profunda quando Paulo escreve, porque existem 3 significados que eu poderia destacar aqui, que era a intenção de Paulo comunicar com o povo na época. Mas primeiramente os judeus acreditavam no selo de Deus, que era a circuncisão. Levanta a mão quem não sabe o que é circuncisão. Todo mundo sabe o que é circuncisão? Todo mundo sabe, glória a Deus. Mas eu vou falar rapidamente o que é. Circuncisão é na velha aliança, no Velho Testamento. Deus ordenou que no 8º dia, toda criança, 8 dias após o seu nascimento, fosse cortada uma pele do órgão sexual masculino. E esse era o processo cirúrgico que era feito, para que fosse marcado aquele que era o povo de Deus. Esse era o selo do povo de Deus na época do Antigo Testamento, na velha aliança. Você está dizendo então que eu preciso passar por esse processo? Não, porque nós vivemos o tempo da nova aliança, a aliança que foi feita não em tábuas de pedras, mas é uma aliança que foi escrita em tábuas humanas, que somos nós, mas a aliança foi escrita no nosso coração. Então nós não precisamos passar mais por esse processo. No entanto, na época era necessário. Então o povo de Deus era o povo circunciso. Tanto é que no Velho Testamento, quando outros exércitos iam enfrentar os outros povos, ele chamava os povos de incircuncisos, porque não era o povo de Deus. O segundo significado que esse selo pode nos falar é que os povos antigos, sem ser o povo de Deus, mas os reinados antigos, eles tinham o costume de selar todas as coisas para poder verificar a veracidade daquele objeto. Como, por exemplo, uma carta. Se você vai no correio, vai levar uma carta para alguém, o correio coloca selos. Ou no Paraguai não tem selos, mas no Paraguai se coloca tipo uma fatura, um papel que se coloca ali para dizer: esse é o seu objeto, essa é a sua encomenda, essa é a sua carta. Então esse costume não é de hoje, esse costume é de milhares de anos atrás. E também se tinha o entendimento de que quando uma entrega chegava para nós selado, significava que ele estava intacto, significava que ninguém tinha violado aquele pacote, aquela entrega. Então assim se confirmava a autenticidade, a veracidade daquele objeto. E a terceira coisa que podemos entender o significado de selo é para os pagãos, é para as religiões daquela época, que eles faziam rituais de iniciação através de tatuagens. Eles marcavam a sua pele e isso era chamado de selo. Então, mais uma vez a gente percebe a intenção do apóstolo Paulo de combater as coisas que as pessoas acreditavam naquela época para trazer o sentido na nossa vida espiritual. Então o Espírito Santo é o nosso selo. Nós não precisamos de um selo no nosso braço, na nossa testa, no nosso corpo. Nós não precisamos marcar com nada para dizermos que nós somos filhos de Deus. Mas é o Espírito Santo que nos dá essa garantia. É o Espírito Santo que é o selo da vida de todo cristão, de todo filho de Deus. E é interessante porque é a nossa garantia. Quando nós formos para o céu, ou quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos, Deus vai nos reconhecer por causa dessa marca, por causa desse selo. A primeira coisa que nós entendemos é que
quando nós somos salvos, nós recebemos esse selo, nós recebemos essa marca. E na verdade Jesus não precisa olhar para quem está marcado ou não. Jesus sabe, Jesus conhece, Deus sabe quem são seus filhos, mas nós temos a marca, nós temos uma coisa que está envolvida em nós, na nossa vida espiritual, para nos garantir, para nos marcar, dizer: este é o selo, porque você é filho de Deus. E nós temos essa primeira certeza. A única coisa na nossa vida que nos dá certeza da salvação é a presença do Espírito Santo. Não tem como termos a convicção de que vamos para o céu sem a presença do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa que nós recebemos como benefício, como bênção de Deus na nossa vida espiritual. A segunda coisa que nós podemos ter a certeza com a presença do Espírito Santo é que nós somos filhos de Deus. No começo, a gente leu no começo dessa carta que nós fomos predestinados em amor para sermos adotados como filhos. Mas o que vai garantir que nós somos filhos de Deus? É o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo vai poder nos dar a certeza da salvação e de que nós somos filhos de Deus. E a terceira coisa que nos dá a garantia é que nós somos transformados. Nós temos uma nova vida por meio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo final. Quando você vai fazer alguma coisa, por exemplo, que você sente um peso na consciência, fala: não, acho que isso é errado, o Espírito Santo está te dando uma advertência, falando que o que você pretende fazer não está certo. Ou quando nós fazemos algo que nos alegra, que nos dá a certeza que nós estamos fazendo certo, é o Espírito Santo que nos dá essa certeza. Então, eu não estou aqui para dizer a questão do batismo, a questão dos dons, a questão daquilo que o Espírito Santo nos traz como uma vida de poder que Deus nos dá, porque não é o contexto daquilo que Paulo está escrevendo, mas isso é um assunto para uma próxima pregação. Mas o interessante é que nós podemos ter a certeza, nós podemos ter a convicção de que somos filhos de Deus e que nós vamos para o céu, que nós vamos herdar a vida eterna. Se você não tem certeza disso, creia, porque quando você crê e quando você recebe o Espírito Santo, não há como não ter a certeza, não há como duvidar. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos ouvindo aquilo que é a palavra de Deus, nós exercemos a nossa fé. Só que a nossa fé não provém de nós, a nossa fé vem pelo Espírito Santo. Por isso é importante que nós continuamente venhamos para a igreja, ouvir a palavra, e não somente aqui, mas todos os dias da nossa vida, estarmos na presença de Deus, lendo a Bíblia, meditando na sua palavra, tirando um tempo em oração. Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia? Quando foi a última vez que você dobrou o seu joelho? Ou quem não pode dobrar o joelho, pelo menos baixou sua cabeça e teve um tempo de estar conversando com Deus? Precisamos olhar para a nossa vida, precisamos praticar isso diariamente, porque se nós não nos enchemos com as coisas de Deus, como é que o Espírito Santo vai nos dar a convicção de quem somos? O Espírito Santo é a garantia da nossa identidade em Cristo Jesus. Somente Ele, e mais ninguém, e nada nesse mundo que a gente faça, possa provar para Deus, para a humanidade, para todo mundo, que somos seus filhos. Eu nunca vou esquecer um dia que o pastor Daniel veio pregar aqui. Ele disse que o irmão da igreja disse a ele: pastor, eu não consigo ler a Bíblia. E o pastor perguntou assim para o irmão: mas o que acontece? Você pega a sua Bíblia e a Bíblia não abre? Por isso você não consegue ler? Aquilo ficou gravado na minha cabeça, porque nós precisamos olhar para o nosso coração, nós temos que ter essa intenção, nós temos que nos esforçar, nós temos que dar o nosso sangue, não tirar o nosso sangue, mas precisamos ter esse empenho. Jesus morreu na cruz, pagou um alto preço para a gente ficar deitado na rede sem fazer nada.
e receber tudo aquilo que nós lemos aqui, nós recebemos pela graça, mas não é de graça. Jesus disse que custa tudo. Ele disse que aquele que não renunciar a tudo que tem, que não pegar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Que eu e você possamos olhar para a nossa vida e pensar, possamos refletir se realmente estamos no caminho certo. E eu tenho certeza que se você colocar isso em oração, o Espírito Santo vai te conduzir para você ter a certeza de que você está certo ou você precisa melhorar. Amém? O mais lindo de tudo isso é que esse selo nos representa como eu posso falar? Eu falei, por exemplo, que a carta, quando a gente manda uma carta, existe um selo. E quando a carta chega com esse selo, significa que ela não foi violada. No Velho Testamento, eu não vou lembrar a passagem, se foi Juízes ou se foi... Se não me engano, foi o rei Dario, do Império Assírio, quando ele permitiu que Esdras fosse reconstruir o Templo de Jerusalém. Ele mandou um decreto oficial. Eu posso estar enganado, pode ter sido outro rei, tá? Mas se não me engano foi o rei Dario. Mas ele mandou um decreto oficial para todos os povos, permitindo que Esdras voltasse e ele fosse reconstruir o templo. Inclusive ele mandou que todos os povos ajudassem ele. E quando ele fez esse pergaminho, esse decreto, ele selou com o seu anel. E o texto diz que o selo com o anel prova a veracidade de que aquele documento tinha sido mandado pelo próprio rei. E é interessante pensarmos que se nós estamos selados pelo Espírito Santo, e nós chegarmos na presença de Deus, nós seremos não como um objeto, mas como um filho dele que foi transportado sem termos sido violados. Nós fomos em segurança, nós fomos pelos cuidados do Espírito Santo, pelos cuidados do próprio Deus. E além de todas essas maravilhas que o apóstolo Paulo cita, ele ainda acrescenta no versículo 14, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. A palavra garantia, ela também é traduzida como penhor. Quem aqui não conhece o que é o penhor? Eu acredito que aqui quase todo mundo já empenhorou alguma coisa. No Paraguai é o costume de muitas pessoas, quando precisa de dinheiro, a pessoa vai lá e empenhora alguma coisa. Por exemplo, eu tenho esse violão aqui e eu não toco muito ele e eu preciso de dinheiro para pagar a conta. Aí eu vou lá, eu entrego o meu violão para a casa de penhor, ou para uma pessoa que faz isso, de outras formas. Entregamos isso como garantia, como penhor de que vamos pagar a conta futuramente. E o Espírito Santo, ele tem mais ou menos não, ele tem essa função na nossa vida, porque nós estamos aqui hoje neste mundo, nós ainda vivemos em pecado, nós ainda temos a nossa natureza decaída. Então, o que vai garantir que nós vamos para o céu, que nós herdaremos a vida eterna, se continuamos pecando? É o Espírito Santo. É Ele quem nos dá a garantia. O Espírito Santo é o nosso penhor, porque aqui na terra nós estamos salvos. Lógico, nós somos salvos por completo, a obra de Deus é completa, mas a obra da salvação ainda não foi completa. Ainda existe um evento futuro chamado glorificação, ou a nossa redenção, onde nós iremos para o céu, não com este corpo de carne e osso, mas nós seremos elevados em espírito. No dia do Senhor, no fim dos tempos, nós seremos transportados para a glória, e assim a obra da salvação estará completa em toda a humanidade. Então aqui podemos pensar que é uma obra parcial da salvação. Só que como não foi completa,
Deus ainda pensou nos seus filhos, Ele pensou em toda a humanidade, mandando o seu Espírito Santo, dizendo: vocês vão herdar. Aqui está dizendo a garantia da nossa herança. Quem aqui não quer receber herança? A gente olha para os nossos pais, né? Puxa, meu pai tem uma casa, a minha mãe tem um carro, tem uma chácara que tem piscina, e a gente cresce o olho, a gente quer receber herança, a gente quer brigar pela nossa parte. Mas não olhe para essas coisas. Se você quer ter as coisas, trabalhe, dê o seu suor e conquiste as suas coisas, não espere dos outros. Mas a herança que você pode esperar, que você pode ter a certeza que você vai receber, que você vai conquistar, é a herança da vida eterna, é a herança da salvação. E somente o Espírito Santo nos dá essa garantia, somente o Espírito Santo que nos dá essa certeza. O Espírito Santo é uma antecipação de que essa herança será nossa. Então, a questão da garantia e do selo, essas duas palavras, existe uma forte ligação na função do Espírito Santo para a nossa vida. E assim nós podemos esperar no dia da redenção, porque nesse dia, está dizendo aqui, a redenção daqueles que pertencem a Deus. Em outras traduções da Bíblia, está dizendo o resgate de Deus pelos seus filhos. Paulo está dizendo que Deus está tirando deste mundo algo que é dele. Porque nós estamos aqui, hoje, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos forasteiros aqui em terra estranha, mas infelizmente estamos aqui. Só que no dia do resgate, no dia da redenção, Deus estará nos tirando daqui, tomando para si como uma propriedade dele. Então eu e você podemos ter a certeza que nós somos filhos de Deus, que nós somos o seu povo, que nós somos salvos e que estaremos presentes no dia da redenção, no dia do Senhor, através do Espírito Santo. Amém? E é lindo, gente. É interessante porque nós lemos a carta. Nós, quando lemos uma carta, a gente não lê um pedaço da carta. A gente pega uma carta, a gente quer ler tudo, né? Fala: puxa vida, o que a pessoa está querendo dizer para mim? E da mesma forma, quando nós vamos ler as cartas, é uma recomendação que a gente leia toda a carta. E eu disse na última mensagem que eu não tenho pressa de terminar os 6 capítulos que estão no livro de Efésios, já que estamos estudando em sequência, né? Mas precisamos realmente mastigar, precisamos entender aquilo que Deus está querendo falar ao seu povo, a nós, hoje, aqui neste tempo, e não o que estava lá no passado. Mas assim a gente percebe que Deus nos escolheu desde antes da criação para sermos santos e irrepreensíveis e vivermos na sua presença. Deus nos escolheu para sermos filhos dele por meio da adoção. Deus nos trouxe na presença de Jesus Cristo para que possamos ter a redenção e o perdão dos nossos pecados, nos revelando os mistérios da salvação. E ainda Ele nos dá a certeza, a garantia de que nós seremos salvos. Que eu e você possamos olhar para as Escrituras, possamos olhar para a palavra de Deus, que é plena, que ela é viva, é eficaz, que ela não falha, ela não erra, mas é a certeza de que nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que zela por nós, que olha para nós, que está conosco o tempo todo, e assim a gente pode caminhar na presença dEle até o último dia das nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, nós te damos graça pela Tua porção, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deixou acessível tudo aquilo que o Senhor quis falar, não somente aos povos antepassados, mas também a nós. Obrigado porque temos acesso à Tua palavra. Obrigado porque nós temos acesso à salvação. Nós temos acesso à Tua presença por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos perdidos. Obrigado porque nós temos uma oportunidade de vivermos diferente, de fazer a diferença e assim poder caminhar segundo a Tua palavra.
que eu e meus irmãos possamos crer nas Tuas promessas, possamos crer nas bênçãos espirituais que recebemos por meio do Teu Filho, porque sabemos que nós fomos escolhidos desde antes da criação, sabemos que nós temos o perdão pelos nossos pecados, sabemos que nós somos chamados de filhos de Deus, e assim nós temos toda essa certeza por meio do selo, por meio da garantia que nos dá o Espírito Santo. Que todos nós aqui possamos olhar para as nossas vidas, possamos nos esforçar para não continuar errando, para não continuar numa vida que não te agrada e que nos afasta da Tua presença, mas que assim todos nós possamos nos empenhar para continuar andando, Senhor, nos Teus caminhos, e assim possamos ser abençoados na nossa vida espiritual, conforme diz a Tua palavra. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu clamo para que o Senhor esteja presente na vida de todos aqui durante essa semana, que o Senhor esteja dando força, esteja nos sustentando, e que a gente possa fazer tudo aquilo que são as nossas responsabilidades diárias, seja os nossos estudos, o nosso trabalho, a nossa atividade cotidiana na nossa casa, os cuidados com a nossa família, todas as coisas que o Senhor confiou nas nossas mãos, possamos administrar da melhor forma possível, e assim o Senhor esteja abençoando a cada um aqui. Pai, abra a porta de empregos para aqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja abençoando os negócios daqueles que são autônomos, que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas que são empregados. Pai, abençoa para que não venha faltar do pão, não venha faltar do vestir, não venha faltar da comunhão, não venha faltar de nada, mas que o Senhor possa estar zelando pelos teus filhos, que o Senhor venha trazer cura, venha trazer saúde para aqueles que estão adoecendo, para aqueles que estão enfermos, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja sobre a presença de cada uma dessas pessoas, e assim todos possamos nos alegrar na Tua presença. O Senhor venha dar ânimo, venha dar força para aqueles que estão caídos, que estão desanimados, que estão desviando dos Teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, aquece o coração dessas pessoas e traz de volta na Tua presença, e que use, Senhor, também a Tua igreja, para que possamos estar anunciando as boas novas para aqueles que estão perdidos e aqueles que estão afastados de Ti, que possamos ter uma semana na Tua presença, meditando, degustando daquilo que é a Tua palavra, e que todos os dias possamos estar em comunhão junto contigo para todo sempre. Por tudo eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Está chamando o pastor Oscar para dar a bênção. Peço à igreja que possa estar se levantando. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe o seu dia de domingo, a sua semana, em nome de Jesus.